Vamos lá, pessoal, cuidados pertinentes à madeira, tá? A questão da umidade é o principal, então procurar afastar a madeira da água, tá? E também colocar em locais onde a gente tenha ventilação adequada. Por exemplo, no telhado a gente não tem a ventilação, então convém fazer o tratamento da madeira, mesmo que seja um tratamento superficial. Melhor você fazer um tratamento superficial do que você colocar sem nenhum tipo de tratamento. Uma madeira e um madeiramento de telhado aí, principalmente via de regra o pessoal utiliza mais o pinus e geralmente utilizam um pinus ainda não tratado. Eu vejo muito em Foz. Você pegar ali 70 a 80% dos telhados que são feitos aqui em Foz do Iguaçu são com pinos, e se você analisar desse percentual, pelo menos uns 90% não recebe nenhum tipo de tratamento. A tendência é que com o tempo essa madeira comece a se deformar, tá? Então tem que ter cuidado em relação a isso. Então, quer um telhado que com o tempo não vai dar nenhum tipo de problema, nenhum tipo de deformação, você pode até empregar um pinus, tá? Até porque se eu colocar uma telha de fibrocimento em cima, por exemplo, que é uma telha bem leve, ele não vai gerar uma carga muito acentuada em cima dessa madeira e não vai gerar deformação. Agora, se eu coloco um pinus, por exemplo, e coloco uma madeira, uma telha de concreto, que é uma telha bem pesada, tá? Certeza que vai deformar com o decorrer do tempo. Então você tem que ver o tipo de telha que você está usando para você empregar o tipo de madeira. Ah, telha leve, pode aplicar pinos, tá? Telha pesada, não use pinos. Vá para o cambará, vá para uma madeira mais resistente, ou até mesmo para uma estrutura metálica, tá? As uniões, união entre peças, ou união entre o solo ou outros tipos de estrutura, tá? Não devem estar próximas ao solo e do nível da água. Tem que sempre afastar a madeira, tá? Do solo, principalmente. A madeira ela puxa muita umidade. Mesmo ela estando tratada, se ela está em contato com o solo, a tendência é que mesmo essa madeira tratada, com o tempo, ele começa aí a perder o material e gerar algum tipo de degradação. Muito mais rápido do que uma parte que não está em contato. Questão comercial é complicado a gente falar e estabelecer um padrão, tá? Depende do local. O Paraná, por exemplo, utiliza o múltiplo da polegada, que é 2,5 cm, tá? Aproximadamente. Então a gente tem esse padrão. Mas se de repente você vai para um outro centro urbano, você vai ver lá, por exemplo, caibros de tamanhos diferentes, ripas de tamanhos diferentes, tábuas, vigas, vai ter uma padronização, pontaletes, uma variação dimensional. Então não existe um padrão que eu vou falar aqui para vocês. O caibro é 5 por 10. Não. Tem nessa medida, mas tem outras também. Então vou passar algumas tabelas para vocês, passando o que é usual nesse sentido, tá? Em relação ao comprimento, aí já é padronizado. Esse comprimento ali é em torno de 50 centímetros, múltiplos de 50 centímetros. Regra geral em relação às madeiras. Madeiras mais escuras são madeiras mais duráveis, tá? Geralmente essa coloração da madeira está associada aí a células mortas, células mais compactas que garantem uma resistência mais acentuada. Geralmente madeira branca está associada com madeira viva, madeira que tem uma certa permeabilidade, e essa madeira, quando a madeira ela é viva, ela tem espaço entre as células para a circulação da seiva, tá? Então é uma madeira mais fraca. Então as mais claras estão sujeitas à proliferação de fungos, tá? Que causam aí manchas e apodrecimento. A gente tem que ter o cuidado com isso, tá? Sempre preferir as madeiras mais escuras, principalmente quando a utilização é estrutural. Tem situações aí que vocês vão achar madeira para utilização estrutural com coloração clara, com coloração branca, tá? Ocorre. Por exemplo, o cambará é uma madeira com essas características. Ela talvez seja uma das mais claras entre as madeiras estruturais, entre as madeiras de lei, tá? Ainda assim, ela tem um preço muito mais elevado que o pinus, e é uma madeira que você pode utilizar tranquilamente. Então essa é uma regra geral, tá? Em relação à coloração. Quanto mais escura, mais resistente, tá? Regra geral.
não que não existam exceções, tá? Então, madeira bruta, tá? Mais usual, eucalipto, em função dos nós, conforme eu já expliquei para vocês, tá? Madeira plana, nossa região, sem dúvida nenhuma, madeira de qualidade, o cambará, tá? Não é das mais resistentes, mas é uma alternativa, assim, com custo-benefício bem interessante, tá? Para vocês terem uma noção aí, o cambará ele vai custar aí no mínimo o dobro do um pinus, tá? Wood frame, a gente também vários tipos de madeira que a gente consegue empregar, tá? Aqui uma definição de dicionário, tá? O dicionário Aurélio fala a respeito da madeira branca, para vocês terem uma noção adequada do que a gente fala, tá? Ó, expressão madeira branca, qualquer essência florestal de contextura mole e de segunda qualidade, tá? Seja qual for a cor do seu lenho, segunda qualidade diz respeito, propriamente dito, em função por ser uma madeira viva, tá? Uma madeira de circulação de seiva, uma madeira que vai se deformar. Então ele associa essa qualidade à resistência mecânica do material. Recomendações quanto à implantação em obras, tá? Aqui tem uma casa, tá? Uma foto ali de 1936. O que vocês veem aqui, ó? Ela está elevada, ela não está em contato com o solo. Então é uma característica de edificações de madeira, tá? Quem conhece uma casa de madeira e sabe que ela não é instalada diretamente no chão, tá? Ela não pode estar em contato com o solo e nem com a água. Então ela instalam ela e fazem como se fosse um suporte, muitas vezes esse suporte é de concreto, tá? E constroem a casa em cima desse tipo de estrutura. Aqui, ó, a parte de baixo, tá? A gente tem ali um pilarete de concreto, tá? E a estrutura de madeira está acima. Então o que a gente tem nessa situação aqui, ó? A questão da aeração, tá? Então essa casa aqui provavelmente é muito bem ventilada, eu não vou ter problema de apodrecimento dessa estrutura inferior, tá? Ela não está em contato direto com o solo, e sem contar também que ela favorece algum tipo de manutenção, né? Aqui por baixo eu tenho provavelmente as tubulações aqui de água, esgoto, qualquer tipo de problema ele fica bem facilitado na manutenção desse tipo de imóvel. Mesmo elevado, alguma parte da madeira precisa servir de apoio na base. Não deixar a madeira em contato direto com o terreno, colocar sapatas para apoio dos pilares, que devem ser impermeabilizadas para evitar a ascensão da umidade até em contato com a madeira. Então o próprio concreto que eu estou fazendo na parte de baixo, eu impermeabilizo ele, tá? Impermeabilizo para daí sim eu fazer o contato, a ligação da peça de concreto com a peça de madeira. Então aqui a gente vê, ó, um escorregador de criança aqui, ó a diferença que está a madeira. A parte de baixo aqui é visível que ela está mais apodrecida. A parte de cima a madeira está mais íntegra, tá? Aqui, ó, o que foi feito com esse pilar de madeira? Foi feito um bloco em volta dele. Então ele não está diretamente em contato com o chão, com o nível da água. Então se chove, o que acontece? A água que pega, que cai aqui nessa parte de cima aqui, ela acaba escorrendo para baixo. Agora a água que está aqui embaixo, a tendência dela é acumular. Então a alternativa utilizada aqui, ela está correta. Eu isolo esse material do contato direto com a água, do contato direto com o chão, tá? Isso aqui é muito usual em estruturas de madeira. As estruturas não devem ter uniões suscetíveis à umidade. Todas as peças devem estar bem ventiladas, podendo receber a água ocasionalmente, desde que não permaneça úmida e muito menos encharcada de forma contínua, tá? Mesmo as tratadas. Então tem que ter alguns cuidados com a execução, principalmente quando eu estou trabalhando com entalhes, tá? O entalhe ele tem que ser perfeito. Se eu tenho frestas ali, essa fresta ela pode ser um ponto de acumulação de água. A acumulação de água ela vai manter esse pedaço ali úmido e vai gerar o apodrecimento, tá? Então aqui, ó, por exemplo, aqui, se ele está em contato direto com o solo, aqui o cara fez meio que uma floreira, tá? Contato direto com o solo, a tendência é o apodrecimento aqui mais próximo, né?
a peça ela apodrece de baixo para cima daí. Eu acho que tem umas imagens mais à frente que mostram isso. Tá? Aqui o apoio de pilares também. Muita gente utiliza essa peça de transição metálica lá no terminal de transportes aqui de Foz, vocês veem claramente isso. A madeira roliça empregada lá, a madeira bruta, ela não está em contato direto com o chão. Tem um pino metálico embaixo dando suporte para ela. É chamado peça de transição. Tá? Aqui, por exemplo, ó, esse tipo aqui de peça de transição, ela não é adequada. Tá? Já foi muito utilizada, mas não é adequada. Por quê? Facilita a entrada de água. Ele está praticamente no mesmo nível do chão. Tá? Se ele está praticamente no mesmo nível do chão, o que acontece aqui com o tempo? Tá? Essa parte de baixo apodrecida. Tá? Mesmo com madeira tratada. Se ela está em contato com a água, seca, molha, com o tempo, isso aí vai apodrecer. Vai desgastar o tratamento e vai apodrecer. Aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Com a madeira é a mesma coisa, mesmo a madeira tratada, ela vai apresentar problemas se ela estiver exposta constantemente à umidade, principalmente. Então aqui, ó, essas peças metálicas de transição, aqui nós temos algumas imagens do apodrecimento, tá? O que eu tenho que considerar? Na verdade, essas junções aqui, ó, dessas peças, elas têm que ser extremamente justas, tá? Não tem que ter sobra, ela tem que entrar apertada, ela não pode ter nenhum tipo de fresta que possa entrar água, tá? Então aqui, ó, a gente pega nessas junções aqui, o ideal é que a madeira até saia um pouquinho para fora, tá? Para permitir o escoamento dessa água. Agora, se eu tenho aqui, ó, digamos aqui, a chapa metálica é maior do que a madeira, ela vai favorecer a entrada de água por essas frestas. Então, eu tenho que imaginar também uma forma de contornar isso. Esse apodrecimento aqui que ocorreu nessas peças, provavelmente foi em função disso. Alguma fresta que sobrou que facilitou aí a entrada da água. Tá? Cuidado com alguns detalhes, ó. Aqui, por exemplo, a gente não tem, por exemplo, um beiral maior para proteção das estruturas. Quando eu trabalho com estrutura de madeira, geralmente tem que ter uma proteção melhor. Aqui eu não tenho, tá? Tendência de apodrecimento também. Aqui, ó, eu tenho uma grelha para coleta de água e ao lado aqui a gente tem um pilar de madeira. Com certeza vai apodrecer isso aqui num espaço aí não muito longo de tempo aí, tá? Detalhes construtivos, por exemplo, estruturas de madeira, tá? A calha junto à parede de madeira não é usual, tá? Eu tenho que afastar a calha da parede, tá? Então eu tenho que alongar o meu beiral. Geralmente casa de madeira eu tenho um beiral grande. Aqui, por exemplo, ó, você afasta da madeira. Aqui algumas imagens, né, desses detalhes. Os telhados devem ter beirais maiores que 1 metro. Isso é paredes de madeira, beleza? Recomendações quanto à implantação das obras. Evitar rachadura nas lajes, tá? E fundações, proceder à correta vedação quando verificadas, para dificultar o acesso de cupim. O cupim tem que passar por algum ponto. Tá? Então, um madeiramento bem confinado auxilia, inclusive, nesse sentido. Deixar um espaço livre entre o forro e a cobertura para ventilação. Aquelas coberturas que são aqueles forros que são diretamente fixados no madeiramento da cobertura, fica muito bonito, mas ele não ventila muito bem. Então, se eu tenho uma umidade interna ali, eu vou acelerar o processo de apodrecimento da madeira. Aqui estão algumas dicas em relação à remoção de entulhos, tá? E evitar acúmulo de água, justamente em função do ataque de cupins, tal, a questão de fungos manchadores, a gente tem que cuidar com isso. Madeira também é muito comum a utilização dela em treliças e tesouras, tal. Tem alguns tipos de treliça. Mais comum que a gente utiliza aqui hoje seria a treliça do tipo Howe, esse modelo aqui mais de baixo, tá? Essas outras treliças aqui de cima não são tão comuns.
E essa aqui com característica mais quadrada, o pessoal utiliza mais em estruturas metálicas. Então, só para trazer para vocês aí alguns modelos de tesoura também, de treliças, né? E sistemas aí de ligação. Aqui a gente tem uma ligação de chapas e com parafusos, com pinos, tá? Então tem vários modelos de ligação também. Vou mandar no material para vocês diferentes tipos de ligação, diferentes tipos de entalhe, um caderno que mostra todo esse conteúdo, esses conceitos, essas técnicas de ligação entre peças de madeira, para quem futuramente quiser trabalhar na área tenha noção, tá, das opções aí, dos tipos principalmente, tá. Vigamentos, bastante usado para confecção de pisos. Aqui a gente tem as vigas separadas e em cima as tábuas, formando aí como se fosse uma laje, né? Arcos, pórticos. Arcos a gente consegue com madeira a partir da madeira laminada colada, né? Ou da CLT. Então são dois modelos aí diferentes, tá? Pontes, algumas edificações aí a gente visualiza também, já foi mostrado algumas imagens. Madeira também é bastante utilizado para escoramento. Aqui nesse caso estão fazendo escoramento com madeira serrada, não é tão comum, tá? Escoramento geralmente utiliza madeira bruta, no caso do eucalipto, ou então as escoras metálicas, tá? Mais habitual. Formas para concreto. Forma é o básico, né? O grande ponto de utilização das madeiras aí seriam as formas. Então, principalmente aí o pinus, muito comum aí. A desvantagem do pinus é que ele deforma muito fácil, né? Então, na presença do sol e da água ali, você vai utilizar uma forma de pinus ali umas 2, 3 vezes. Depois a estrutura começa a ficar toda torta se você continuar empregando ela, tá? Mas, como é uma madeira muito barata, compensa até ficar trocando, não tem problema nenhum. E aqui no geral aí algumas casas, né? Arquitetura bem interessante, né? Casa inclusive de alto padrão aí, construída em madeira, né? Estruturas pré-moldadas, já existem alguns estudos nesse sentido, tá? Aqui tem um predinho, feito aí com estrutura pré-moldada, tá? Na Europa tem algumas construções nesse sentido. No Brasil, não sei dizer se tem alguma coisa pré-moldada no Brasil, tá? Aqui outros tipos aqui com características arquitetônicas, né, mais visuais do que funcionais propriamente dito. Mas pergolado, bem comum, pergolado em madeira hoje, também mais uma função de acabamento e decoração. Casas em madeira, tem algumas peças aí bem interessantes. Essa aqui, por exemplo, nem sei direito para que serve, mas visual mesmo. Aqui um sistema wood frame, tá? Wood frame é toda a estrutura interna que dá sustentação para a casa. Ela é feita a partir dessas peças de madeira. Bem em volta dela é feita a fixação de placas, sendo a parte externa placas cimentícias, até para garantir o isolamento da umidade, né? Até para não passar água. E na parte interna o pessoal usa aí o OSB ou o gesso acartonado, aí depende do construtor, tá? Classes de resistência aqui, ó. A gente tem, por exemplo, as coníferas, que são as madeiras brancas, as madeiras que não são recomendadas a utilização estrutural delas. Resistência chegando aí na casa do 30 MPa, tá? Que é uma resistência de concreto. Então, concreto aí a gente tem de 20 a 25 MPa. O concreto estrutural, a NBR 6118, ela fala que eu não posso utilizar abaixo de 25, tá? Para locais, por exemplo, com característica urbana. Então a gente tem, por exemplo, madeira conífera chegando a 30 MPa. Então a resistência do material é uma resistência boa, tá? E nas dicotiledôneas a gente tem peças aí até 60 MPa, que já é concreto de alto desempenho. Então, para a gente ter uma noção. Além dessa resistência, tem a questão do peso, né? Muito mais leve do que o concreto.
Diferenças entre os dois materiais aqui. A gente tem, por exemplo, coníferas, que são as madeiras brancas. Caracterizam principalmente por possuir folhas em forma de agulhas, tá? E frutos em forma de cones, com sementes expostas. No Brasil, a conífera nativa, daqui do Brasil mesmo, mais conhecida é o pinheiro do Paraná, tá? Que é a árvore símbolo do nosso estado, a araucária. Tá? Uma outra conífera fornecedora de material é uma espécie exótica, tá? Que é o pinus. Tá? Eles trouxeram de fora e é largamente empregada aqui nas construções. Das folhosas, também conhecida como dicotiledôneas, ela é caracterizada por folhas largas e frutos com sementes envolvidos por uma casca. Tá? Então a maioria das espécies florestais brasileiras tem essa característica. Tá? Aqui as resistências, né? Então coníferas ali de 20 a 30 e dicotiledôneas de 20 a 60 a gente tem. Tá? Aqui o peso delas, por exemplo, ó, uma madeira de resistência 60 MPa, por exemplo, ela vai pesar 1000 kg. Alta resistência com peso bem reduzido. Tá? Concreto é pelo menos 2.400 kg. Se for usar armadura, 2.500 kg. Tá? E não vai chegar nos 60 MPa em boa parte das vezes. Tá? Então, é isso, a imagem microscópica aqui do classificação taxonômica das madeiras, né? Tanto a conífera tem essa característica, a folhosa, a característica microscópica dela já vai mais nesse sentido, né? Aqui a diferença das plantas, né? O formato delas. Da resistência ao fogo a gente já falou também, né? O carvão ele forma uma camada em volta, tá? Que mantém uma proteção do material. Aqui inclusive tem algumas imagens aí de edificações queimadas, onde a estrutura se manteve, não houve o colapso, coisa que conforme a temperatura no concreto armado teria ruído com muito mais facilidade. Tá? Questão de condutividade térmica, tá? Isolamento térmico. Esse quadro aqui mostra para nós, por exemplo, ó, o aço, ele é um condutor térmico aí na casa dos 50, tá? O alumínio do 230, concreto e bloco de concreto 1.40 e 1.75, tá? Bloco cerâmico 0.45. Agora a gente vai para madeira, por exemplo, 0.15, 0.18, 0.20. Então ela garante um isolamento mais efetivo, tá? Essa medição aqui é em watt por metro por Kelvin, tá? É a unidade aí de medida de condutibilidade térmica. Aqui tem uma comparação das estruturas, né? O que é mais interessante em relação à madeira, concreto, alvenaria estrutural, estruturas metálicas, mas isso vocês vão ter noção e conhecimento quando vocês forem trabalhar com a estrutura propriamente dita. Beleza, pessoal? Por hoje é só aí. Aula que vem a gente provavelmente trabalha com alguma prática aí, algum tipo de atividade ou trabalho para a próxima segunda-feira. No mais, bom fim de semana aí a todos aí. E qualquer dúvida, estou à disposição. WhatsApp, Telegram, e-mail. Só mandar o questionamento aí que eu estou aqui para ajudar. É isso aí, um abraço.